Olá, você que está participando do nosso queridíssimo Conquista Enem. Hoje eu acho que você veio aqui para aprender um pouco mais sobre redação. E, bom, quem está falando com vocês é o Felipe Alexandre. Eu sou um dos outros 4 professores que vocês terão de redação nessas 10 semanas. E eu acredito que vocês já conversaram um pouco com a Érica sobre as competências do Enem. Hoje o que eu vou falar com vocês é sobre um assunto super importante, que é o entendimento e a compreensão da proposta do tema que o Enem vai colocar para você na sua prova. Tá? A gente está sendo patrocinado pela Disney, como vocês podem ver. Esse aqui é o nosso cenário divertidamente barra laboratório de redação. E o que eu vou falar com vocês hoje é dar exemplos práticos, mas também falar um pouco da importância da compreensão da proposta da redação, tá? Porque assim, quando o corretor ele vai propor para você uma dissertação argumentativa, o que ele está querendo de você? Ele, na verdade, está querendo com que você seja capaz de mostrar que você consegue expor o que você pensa e que você consegue organizar os seus pensamentos, os seus argumentos dentro da lógica de uma dissertação argumentativa. E para você fazer tudo isso, você vai necessariamente ter que interpretar o que ele está falando para você e mostrar para ele que você interpretou direito, tá? Então, eu vou começar a compartilhar a aula aqui. Esta aula, ela foi inteiramente produzida por mim, com o auxílio coletivo de outros professores, tá? Então, tudo que a gente faz aqui no Conquista é compartilhado entre professores. E, bom, a nossa aula, ela começa primeiro falando justamente sobre isso. O, o que a prova quer de você? É saber se você sabe interpretar, saber se você sabe colocar a sua opinião, né? Então, eu vou falar algumas técnicas do início. Por que eu tô falando de técnicas do início? O momento que a gente está falando é o momento que você encontra o tema. Você encontrou o tema e falou, putz, o que eu vou fazer com isso aqui agora? Você vai desenhar o seu corpo de texto. Você vai parar para desenvolver o que você sabe sobre isso, o que você tem de repertório sobre isso, e se o que você está entendendo disso é aquilo que o Enem está perguntando de você, para você. Bom, então, criar o corpo de texto. O texto ele é dividido na introdução, que vai ter a contextualização e a tese. Eu vou falar melhor da introdução na nossa próxima aula. Ele vai ser dividido em argumento 1 e as suas inferências, ou seja, quais são os seus repertórios socioculturais que estarão ali para que você consiga justificar adequadamente seu primeiro argumento. O argumento 2 e as suas inferências e a sua proposta de intervenção, que também vai ser conversada com vocês no futuro. Mas, poxa, se isso vai ser conversado no futuro, por que eu estou falando agora? Porque agora é o momento que você coloca tudo isso na sua caixinha e você vê se você consegue organizar o que você conhece dentro dessas 4 caixinhas que eu coloquei para você, tá bom? É, primeira dica que eu falo é essa: grifar é fundamental. Quando você vai ter a sua apresentação ali do tema, você necessariamente vai ter textos motivadores. E eles não estão ali à toa, tá? Jamais ignorem os textos motivadores. Olhem o que eles colocaram, porque eles não colocam aquilo lá à toa. É bom que você grife, que você anote, porque os textos, eles vão te dar um embasamento, ou seja, vão te dar um suporte para falar, olha, o tom da nossa conversa é essa daqui. Essas são informações que talvez seja interessante para você colocar no seu texto em algum momento, ou pelo menos mostrar para a gente que você leu. Então, grife aquilo que é interessante e é importante para você. Em seguida, sobre o tempo. O tempo que você vai utilizar para fazer isso, ele realmente pode ser muito flexível. Algumas pessoas preferem dedicar muito mais tempo escrevendo o que elas vão fazer antes do que já começar escrevendo o texto inteiro integralmente. Por isso, não tenha medo de perder tempo desenvolvendo o corpo do seu texto. Porém, saiba que você está numa prova que tem um cronograma, né? Então, é importante que você tenha um tempo hábil para fazer essa redação, considerando que você se preparou na leitura dos textos motivadores ali, tá? Em seguida,
os textos motivadores. Eles vão avaliar, na verdade, que a gente vai falar que é a segunda competência do Enem, da redação do Enem, que é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo, em prosa. Ou seja, é tudo que eu falei para vocês até agora, só que de um jeito bonitinho, né? Então, assim, por que que tem texto motivador? Os textos motivadores, eles são os nossos amigos, na verdade. Eles vão embasar a nossa tese, e na tese, o que eu estou querendo falar para vocês eles vão embasar a nossa opinião. O que que a gente está querendo mostrar para os corretores? Qual que é a nossa proposta aí, né? Então, é a tese que vai basicamente significar o nosso posicionamento frente ao que o texto está nos apresentando. Em seguida, eles vão nos ajudar na construção da introdução, porque depois vocês vão ver na aula de introdução como muitos dos dados que estão ali nos textos motivadores, eles são importantes para que a gente consiga perceber o que mais vale a pena a gente colocar no nosso repertório sociocultural ou menos vale a pena, né? Então, por exemplo, se ele vai lá e te coloca um dado estatístico, talvez seja legal você colocar esse dado estatístico na introdução para você mostrar que você leu, né? Ou então ele vai te ajudar a usar palavras que são, a gente chama de palavras estrelinha. São palavras que, se você colocar na introdução as palavras que estão presentes no texto motivadores, você vai mostrar para o seu corretor que você conseguiu entender a proposta dele, que você está falando a mesma língua que ele, tá bom? E, claro, vai te ajudar na compreensão da proposta, porque se você vai ler os 3 textos, você vai entender sobre o que eles estão falando, né? Então, se a gente está falando de dinossauro, os 3 textos não podem estar falando de passarinho, né? Então, assim, você ler os textos significa que você vai perceber qual que é o tom da conversa. Então, vamos para este exemplo aqui, né? Então, esse é o tema da redação do Enem de 2018. E esse tema, ele estava falando sobre o acesso à internet. Na verdade, sobre a liberdade do acesso à internet e o controle de dados, certo? Então, é a manipulação dos controles de dados na internet. Aí ele deu esse primeiro texto, que é um texto gigantesco, que eu não vou ler para vocês, tá? Resumidamente, é um texto 1 que vai falar sobre como funcionam os algoritmos e o seu diálogo com a liberdade de usuários. No texto 2, ele vai falar assim, mas quem é que está controlando? Onde que estão as pessoas que vão determinar o que mais ou menos vai aparecer nas suas redes sociais? E o texto 3 vai falar sobre dados estatísticos, certo? E o que motiva as pessoas a acessarem a internet. No texto 4, então, ele vai falar sobre o filtro de informação e quem que vai definir aquilo que é mais relevante. Então, quando você está nos seus trending topics lá do Twitter, quem é que fala pra gente? Será que é porque aparece demais? Ou será que alguém consegue identificar o que aparece demais e aí coloca? Então, esses são os exemplos do texto. Então, com base nesses textos motivadores, o que que a gente consegue perceber? Que tem um tema e tem um posicionamento que você pode colocar nesse sentido. Será que você é a favor do controle de dados? Será que você é contra esse controle de dados? Quais são as repercussões desse controle? Então, você já percebe que ali no seu texto base, ou o centro da coisa, a contextualização da coisa é dados de internet e as liberdades individuais do consumo desses dados. Então, aqui eu peguei alguns exemplos para vocês, tá bom? Esse aqui é um exemplo que, olha que legal, eu dei uma grifada nas palavras que ele utiliza, que são palavras que a gente pode ver, inclusive, nesses nossos textos, tá bom? Então, olha um exemplo de introdução. Em sua canção, Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço dos algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Então, o que você pode se basear nesse texto?
a pessoa conseguiu identificar qual que era o tema, que no caso ela colocou ali, ó, informações pela internet, né? Quantidade de informações que estão na internet e o avanço dos algoritmos. E aí a problemática disso ser controlado. Então, ela se posicionou contra. É inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Então, esse é um exemplo de introdução que você logo percebe que a pessoa já tem uma ideia do que ela vai querer te falar, né? Ela ainda fez a menção ali do Gilberto Gil para mostrar repertório sociocultural e, além de tudo, ela mencionou a palavra dos algoritmos, que é uma palavra que estava inclusive nos nossos textos motivadores. Aqui neste outro exemplo, a gente tem o advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir esta prática, o combate à manipulação de usuários por meio de controle de dados representa um enorme desafio. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Então vocês conseguem ver que nessa introdução, a pessoa que escreveu, ela também já tinha toda uma noção do que ela ia colocar nesse texto, né? Então ela mencionou a palavra dos dados particulares, ela falou sobre a manipulação dos usuários e aí ela se posicionou frente ao que ela acredita que são as questões que mais envolvem e agravam esse problema. Então ela coloca ali a negligência por parte de governo e a forte mentalidade individualista. Ao longo do texto, ela ia falar ela ia discorrer por que, que ela acha que essas questões são importantes. Mas vocês conseguem perceber como ela conseguiu identificar diretamente o que estava escrito com o texto, né? Com o que eles esperavam dela? Aí esse terceiro exemplo, a gente vê que ela fala, a Revolução Técnico-Científica e Informacional, iniciada na segunda metade do século XX, inaugurou inúmeros avanços no setor de informática e telecomunicações. Embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o acesso a ferramentas digitais e a participação das redes sociais, tal processo foi acompanhado pela invasão de privacidade dos usuários, em virtude do controle de dados efetuado por empresas de tecnologia, tendo em vista que o uso de informações privadas de internautas pode induzi-los a adotar comportamentos intolerantes ou a aderir a posições políticas, é imprescindível buscar alternativas que inibam essa manipulação comportamental do Brasil. Então, assim, eu vou perguntar para vocês: vocês acham que as pessoas que escreveram esse texto colaram umas das outras e falaram, não, vamos colocar essas palavras? Não foi uma coincidência que a maior parte dessas pessoas colocaram informática, acesso à ferramenta digital, ou então dados, controle de dados, manipulação populacional, justamente porque elas entenderam com base nos textos motivadores e na proposta do tema, né, que isso devia ser abordado. Então, eu quero lembrar vocês que o tema ele girava em torno do acesso à internet. Isso é um exemplo, tá bom? Tem vários outros tipos de exemplos que a gente pode colocar, tá bom? Por exemplo, na minha época, quando eu fiz o Enem, o tema era publicidade infantil. Então, o que que eu tinha que falar? Eu tinha que necessariamente conversar sobre a relação que existe entre a publicidade e o consumo dessa publicidade para as crianças. Qual que é a proposta disso? Por que que isso é uma questão? E o que que eu penso a respeito disso? Então, você consegue perceber? Quando você olha para o tema, você tem que pensar, tá bom, o que é que eu acho? Ou seja, qual que é a sua tese? E a partir disso, o que é que cabe para eu falar nisso, para justificar o porquê que eu acho isso e porque o que eu acho pode ser uma boa solução, pode ser uma boa explicação para o que está acontecendo. Entende? Então, é muito importante a compreensão do tema nesse sentido. E aí, o que que a gente tem que evitar? Abordagem tangencial, que é o quê? Basear num assunto mais amplo do que o tema está vinculado, deixando em segundo plano a discussão em torno do eixo temático objetivamente proposto. Então, nesse caso, é como se você falasse só da manipulação do comportamento sem falar do controle de dados. Ou então, se você falasse do controle de dados sem falar sobre a manipulação. Você percebe que fica uma coisa muito vazia? Ali a gente tem que falar sobre o comportamento das pessoas, o controle a manipulação do comportamento das pessoas e
o consumo de dados. Você necessariamente tinha que associar os dois. Se você falava de um e não falava de outro, então você teve uma abordagem tangencial e isso muito provavelmente vai te fazer ter uma nota muito baixa. Por isso que a compreensão da proposta é o que vai efetivamente falar para você se você vai ter uma boa redação ou não. E percebam que vocês não precisam ter um conhecimento sobre esse tema. Vocês precisam saber interpretar o que está colocando nesse tema. É evidente que se você tiver já um repertório, por exemplo, sobre controle digital, sobre informática, é muito importante. Já seria válido, mas você apenas teve que chegar ali e interpretar o que estava sendo escrito. Então, e outra coisa que nós buscamos e devemos evitar é a fuga do tema. Então, que é o quê? É quando a redação ela é estruturada integralmente num assunto que não foi solicitado. Então, é como se você falasse sobre assuntos que não estivessem ligados ao universo da internet. Falar sobre outras tecnologias, ou então debater a liberdade individual sem falar diretamente sobre recurso digital. Então, assim, se você falasse sobre as pessoas que não têm liberdade de expressão, por exemplo, mas você não conseguisse inserir isso dentro do acesso à informação e também dentro do mundo digital, você ia acabar fugindo do tema, porque não é necessariamente sobre isso. Aliás, não é nem um pouco sobre isso. A gente está falando sobre a relação das pessoas com a internet. Então, se você não menciona a internet e você não menciona o padrão de comportamento das pessoas, você fugiu totalmente do tema, tá? E aí eu falo para vocês da minha técnica infalível, que é o quê? A semente do texto. Sempre que você for escrever um texto, você vale a pena você fazer um rascunho. Então escreva o que vocês estão vendo aí, esse mapa. Vocês estão vendo que tá aqui, ó, tema. Coloca uma bolinha e escreve o tema que você entendeu. Mas não coloca um textão. Coloca assim. Qual que é o tema que eu estou vendo nesse texto? Certo? Um tema em uma ou duas palavras. Em seguida, você coloca o argumento o argumento 2, a sua tese e a proposta de intervenção. Então, você, primeiro, desenha o que você acha. Putz, eu acho que é isso. Para mim, essa é a tese que para mim faz sentido. A minha opinião é essa. Então, qual vai ser o seu argumento que você vai utilizar para que essa tese se fundamente e quais seriam as inferências que você vai utilizar para respaldar o seu argumento. E a mesma coisa em relação ao argumento 2. Podem ter outros argumentos, tá bom? Isso na aula de desenvolvimento vocês vão entender, mas costuma ser mais seguro você ter dois argumentos com os quais você consegue já embasar o que você vai falar, tá? Isso torna geralmente um pouco mais rápido de fazer e completo, tá bom? Em seguida, você vai fazer a proposta de intervenção. Então, escreve ali do lado, faz um rascunho. Olha, a minha proposta vai ser isso, isso e isso. Então, escrever em tópicos ajuda muito a organizar o seu pensamento, tá bom? E aqui eu dei um exemplo para vocês de como eu faria essa redação. Para mim, o tema então foi manipulação de dados na internet, certo? Qual é a minha opinião? Eu coloquei que os dados digitais são limitados como forma de controle social e precisam ser combatidos em prol das liberdades individuais. Essa é a minha tese. Como que eu vou fazer para justificar isso? Bom, eu vou primeiro falar que é através do controle de dados que se pode entender quais tipos de informações moldam ou podem moldar a opinião das pessoas, mantendo controle sobre aquilo que se deseja consumir. Eu ia embasar esse argumento por meio do livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, que conversa e muito sobre o controle social e as liberdades individuais. Ao mesmo tempo, eu falaria do Michel Foucault, quando ele fala sobre vigiar para punir, a importância de que esses sistemas consigam perceber cada um dos dados que estão sendo consumidos, a fim de que eles consigam falar para você como e por que você tem que pensar certas coisas. Em seguida, eu utilizaria um segundo argumento, já conversando um pouco com a proposta de intervenção, falando que a educação digital pode ser libertadora do processo que perpetua o controle de dados, pois, uma vez cientes, as pessoas tendem a questionar seu espaço e a mobilizar outras. E aí, eu mencionaria o movimento associativo das mulheres negras, proposto por Patricia Hill Collins, e falaria também como esse movimento ele tem uma potência muito grande no sentido de organizar
comunidades e articulá-las de uma forma que elas possam se libertar desses processos de controle de dados, né? Que daí, no caso da Patrícia Hill, a gente faria essa ponte com o racismo, mas que está totalmente ligada à conscientização das populações a fim de que elas reivindiquem seus direitos. E, por fim, obviamente, que eu ia falar da educação emancipatória do Paulo Freire, né? Porque a minha proposta é justamente essa, por meio da educação, que a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas consigam se libertar desse controle de dados. A proposta de intervenção, portanto, seria uma inserção da educação digital na matriz curricular de escolas públicas e uma avaliação dessas competências em vestibulares. Essa seria a proposta que eu colocaria. Então, vocês percebam que eu fiz o meu texto inteiro nos primeiros 10 ou 15 minutos de interpretação. Eu olhei para o texto e eu já comecei a rascunhar, já comecei a escrever aquilo que fazia sentido para mim, certo? Com isso, vocês vão conseguir organizar o pensamento de vocês e vocês vão ver que vai começar a fluir muito fácil, porque basta que vocês coloquem estes argumentos, essa estrutura de texto dentro do, do gênero textual de uma dissertação argumentativa. E como vocês vão fazer para colocar é o que a gente vai conversar nas próximas aulas. Mas se vocês conseguirem pegar esse assunto, vocês podem ter certeza que vocês vão conseguir, poxa, pelo menos 50, 60% da prova, tá? Compreender o que você acha e o que você quer fazer e quais os argumentos você quer utilizar já vai conseguir agilizar um tempão para vocês. E tempo é uma coisa que a gente não pode perder no Enem, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão em relação a essa aula em específico, podem falar comigo pelo WhatsApp. Gostaria também de recomendar a vocês que curtam esse vídeo e compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês acham que poderiam se beneficiar desse acesso também, tá bom? E claro que existem resumos e lista de exercícios para vocês fazerem. Então, lembrem-se de realizá-los. E, de novo, se vocês tiverem alguma dúvida, conversem ou comigo ou com os seus monitores, que são preferencialmente quem vai acompanhar vocês ao longo de todo esse período. É isso. Então, muito obrigado. Eu espero. Deixa eu só fechar aqui o negócio, gente. Vamos lá. Nem sei como é que. Inclusão digital é outra coisa que a gente poderia falar, né? Ai, opa, voltei. É isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero que vocês consigam entender e articular os seus argumentos durante o período do Enem. Eu sei que é um momento de estresse, é um momento de grandes desafios, principalmente quando você tem que fazer uma redação, mas lembrem-se disso. Para você escrever uma redação, você não tem que estar inspirado, você tem que estar treinado, tá bom? Qualquer pessoa consegue escrever uma redação em qualquer momento se ela estiver treinada para isso. Por isso, escrevam, escrevam e escrevam mais, para quando vocês chegarem lá, vocês vão olhar para a redação e vai ser a parte mais divertida do Enem. É isso. Até mais.